Estamos iniciando, né, aos pouquinhos. E que bom que você está aqui com a gente hoje. Hoje o tema que nós vamos estudar é um tema muito profundo da Bíblia. Então preste muita atenção em cada detalhe. Anote as perguntas, se você tiver alguma pergunta também, tá? Porque vai ser com certeza um estudo muito especial. Deixa o Rogério dirigir os momentos de oração. Pode ser, Rogério, para a gente? Perfeito, perfeito. Bom, a gente mais uma vez agradece, né, a presença de todo mundo. O tema de hoje a gente já enviou, assim, né, com antecedência ali por WhatsApp, pessoal. Realmente a gente vai entender um pouquinho do porquê que tanta coisa ruim acontece hoje no nosso mundo, né? E justamente por isso que a gente vai falar da origem do mal e, ao mesmo tempo, entender que nós não estamos sozinhos, nós não fomos abandonados, né, ao acaso. Então, se o mal existe, mas existe alguma esperança para nós, então aí o plano da salvação, ele está aqui. Então, nós vamos, neste momento, orar, então, para que a palavra de Deus seja aberta e a gente possa, então, ter o entendimento necessário da vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, né? Então, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, o nosso muito obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez ter a Tua palavra aberta diante de nós, mesmo que de forma remota, mas nós temos a possibilidade, sim, de ouvir a Tua vontade para as nossas vidas. Entender, Senhor, o plano da salvação, saber que mesmo diante de tantas lutas, tantas dificuldades que este mundo tem nos oferecido, nós podemos entender que o Senhor tem um plano especial para cada um de nós. Por isso, Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie nesta noite. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Maravilha, gente. Então vamos lá, vamos para mais uma jornada de estudos. Hoje, então, estudaremos um tema profundo da Bíblia, entenderemos um pouquinho do que nós estamos vivendo hoje. E para nós iniciarmos o estudo desta noite, lembrando Não pode abrir agora. que você pode nos interromper, você pode fazer uma pergunta aí, se você tiver, né, ao mesmo tempo. Deixa eu ajeitar o foco da minha câmera aqui. Às vezes sai um pouquinho. Está um pouco embaçado para vocês também aí, né? Sim. Vamos tentar melhorar isso aqui. Vocês me dão um segundinho só. Melhorou. Beleza? Vamos lá, então. A essência de Deus. Para nós entendermos o estudo de hoje, a gente primeiramente precisa entender qual é a essência de Deus. E a Bíblia nos diz lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a Bíblia nos diz que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Partindo desse pressuposto, nós começamos a nos perguntar o seguinte: se Deus é amor, por que os inocentes sofrem? Ou por que pessoas que não têm culpa nenhuma sofrem? Uma vez um bêbado entrou num carro, dirigindo o carro embriagado, causou um acidente onde uma família estava no outro carro. Duas pessoas daquela outra família, incluindo seu bebê, morreram. E uma delas ficou amputada, com sérios problemas de saúde. E o bêbado não teve nenhum arranhão. E é nesses momentos que nós perguntamos: meu Deus, se tu és amor, por que as pessoas sofrem? Estas perguntas hoje a Bíblia vai tentar nos responder. E qual a origem do mal, então? Nós precisamos entender aonde surgiu o mal. E a Bíblia, ela traz uma resposta para a gente, para esta pergunta. Olha só que interessante. Quando nós vamos para a Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 e 15, a Bíblia nos diz o seguinte: tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no Monte Santo de Deus.
No monte santo de Deus estava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Exatamente. A Bíblia diz que o pecado surgiu no coração de um anjo. O mal surgiu no coração de um ser perfeito, no céu. O livro de Ezequiel, ele faz neste texto referência a Lúcifer, um anjo de luz, muito honrado por Deus no céu, que o servia, que estava na sua presença, e era um querubim ungido por Deus, estava na presença de Deus, até o dia em que se achou pecado no seu coração. Exatamente isso. O pecado surgiu no céu, segundo a Bíblia. Que coisa, não é? Mas o que levou esse anjo a pecar? Você que está aqui agora no estudo, está nos acompanhando, deve perguntar, pastor, Deus criou um anjo perfeito. O que levou um anjo a pecar? A Bíblia fala também. Vamos ler na Bíblia, o mesmo livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, diz que elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Olhe só que coisa interessante. A Bíblia diz que esse anjo perfeito começou a olhar para si mesmo e elevou-se então o seu coração por causa da sua formosura. A partir do momento que ele começou a olhar para a sua beleza, ele esqueceu que toda honra, toda glória devia ser dada apenas para Deus. Tudo aquilo pelo qual Lúcifer estava trabalhando, desde que foi criado, ele deixou de lado para agora trabalhar para receber glória e honra para si mesmo. O orgulho, olha só que coisa interessante. O orgulho, a vaidade, levou este anjo a questionar a Deus e a desenvolver o pecado no seu coração. O que ele queria fazer, pastor? Vimos que o pecado se originou lá no céu, no coração de um anjo que se achou muito bonito. E o que ele queria fazer? Isaías, capítulo 14, 13 e 14, diz assim: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei. Ao lado do norte subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olhe só que pretensão tinha Lúcifer. Ele disse, olha, eu vou subir acima das estrelas dos céus, acima de todos os anjos dos céus. E eu vou colocar o meu trono acima das nuvens, me assentarei e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Qual era o propósito? O que Satanás queria fazer? Ele queria ser como o próprio Deus. Olha só, uma criatura, um ser criado, deixou o orgulho subir a tal ponto que ele queria tomar o lugar de Deus. E, queridos, esse é o princípio de todo o pecado. Quando a gente deixa Deus de lado, quando a gente deixa de prestar honra a Deus, fidelidade a Deus, nós nos tornamos o nosso próprio Deus. Nós vivemos para nós mesmos. E aqui está o perigo. Sabe por quê? Porque depois de trabalhar para tomar o lugar de Deus, o que aconteceu? Você pode imaginar o que aconteceu? E eu coloquei aqui, O orgulho é a raiz de todo o pecado. É a raiz de todo o pecado. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o orgulho. Bom, depois que ele se rebelou, o que aconteceu? Vamos ler o que a Bíblia diz? Apocalipse, capítulo 12, 7 a 9, diz que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ah, queridos, foi isso que aconteceu. Porque o pecado e a luz não podem conviver juntos. A luz e as trevas não conseguem conviver juntos. Quando Satanás se rebelou contra Deus, houve discórdia, e por mais que Deus houvesse talvez dado muito tempo para Lúcifer se arrepender,
né, dos seus pensamentos, do seu intento, chegou um momento que não dava mais. Então a Bíblia diz que houve peleja no céu. Se você sabe como é uma guerra entre anjos, você me fala, viu? A gente só pode imaginar. Será que é com espadas? Será que é com lanças? Será que é com esses armamentos que a gente vê? Eu não acredito, eu acredito que seja uma guerra diferente. Mas a Bíblia diz que houve então uma guerra, uma peleja, uma luta no céu entre Miguel e os seus anjos, entre Jesus e os seus anjos. E Satanás não prevaleceu. Foi isso que aconteceu. E é isso que acontece quando a gente tenta tomar o lugar de Deus, quando a gente tenta ser como Deus. O destino é o fracasso. Nós estamos fadados à derrota, porque não há como ser feliz, não há como ter vida sem adorar a Deus. Preste atenção no que eu estou falando, porque aqui nós estamos vendo o princípio do sofrimento que nós estamos vivendo hoje aqui na Terra. Porque uma pessoa resolveu deixar, ou melhor, um anjo resolveu deixar Deus de lado. A destruição do pecado, então, entrou no universo. Se algum de vocês tiver alguma pergunta, manda para o Rogério, manda pelo nosso bate-papo e nós vamos falar. Mas nós vamos seguindo. Então, como eu falei para você já imaginou uma batalha de anjos? Com certeza foi algo assim, muito grandioso, né? Essa batalha. Porque a Bíblia nos diz que existem milhares e milhares e milhares de anjos. Um número talvez, né, incontável aos nossos olhos. E é nesse ponto que eu quero que você preste atenção agora. Satanás foi expulso do céu, mas ele não foi expulso sozinho. Muito interessante isso, não é? Ele começou a disseminar algumas coisas ali, algumas dúvidas sobre o caráter de Deus. Alguns anjos acreditaram, e a Bíblia diz que estes anjos também foram expulsos dos céus. Vamos ver o que a Bíblia diz? Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, diz assim: a sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho. João, ele fala numa linguagem simbólica no livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse, ele fala para nós também do tempo do fim. Então, depois que a gente começar a estudar as profecias, nós vamos ver que estrelas, elas simbolizam na Bíblia Sagrada anjos. E esse dragão, a antiga serpente, Satanás, descrito no livro de Apocalipse, é Lúcifer. E aqui João está dando uma visão do que aconteceu no céu. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra Satanás e os seus anjos. E Satanás e os seus anjos, diz a Bíblia, foram expulsos do céu. E veja só, quando Satanás foi expulso do céu, segundo a Bíblia Sagrada, ele não foi expulso sozinho. Ele conseguiu levar 1/3 parte dos anjos do céu. Queridos, é muito anjo. A gente não tem ideia, mas existem anjos caídos, anjos que pecaram, que foram expulsos do céu, infelizmente, porque não aceitaram a misericórdia, o perdão de Cristo e não voltaram atrás. Ficaram firmes no seu intento de tomar o lugar de Deus, de ser como Deus. Você pode perguntar, pastor, como isso é possível? Como é que pode um anjo perfeito pecar? Isso é um mistério. É um mistério realmente. Mas você precisa lembrar que Deus é um Deus de amor. E o amor, ele oferece liberdade. Você conhece alguém que ama e que prende outra pessoa? Que tranca esta pessoa com grades? Não. A liberdade está atrelada ao amor. Deus fez os seres que ele criou livres, inclusive os anjos. E esta liberdade era uma liberdade da qual eles podiam, inclusive, rejeitar a Deus. Poderiam pecar. Se eles fossem criados sem a possibilidade de não quererem servir a Deus, eles seriam, sabe o quê? Robôs. Robôs. Então, o pecado, ele era uma possibilidade, ele não existia. Ele não existia no céu, tudo era perfeito. Mas Deus fez seres livres. E como seres livres, os anjos, né, Lúcifer, olhando para a sua beleza, para si mesmo,
começou a desenvolver um sentimento de orgulho até querer tomar o lugar de Deus, texto que nós lemos anteriormente no livro de Ezequiel. Mas a gente então viu agora qual que é o resultado disso. Satanás foi expulso do céu, levou consigo uma terça parte dos anjos. E a Bíblia diz que ele foi lançado por terra e foi lançado para a terra. Bom, a terra estava sendo criada. Nós, a humanidade estava sendo criada, recentemente criada. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, haviam sido criados há pouco tempo. E como eles estavam aqui na terra? Mas me perdoem, eu quero voltar um pouquinho, então, para fazer um resumo dessa primeira parte aqui com vocês, neste gráfico aqui. Vocês viram, então, as atitudes... Está me escutando? De Lúcifer, não é? Pastor? Pode falar, me acho desculpe. Que tem uma pergunta aqui, a Marla acho que quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Marla. Está me escutando? Estou te escutando, sim. Tá, eu sou bem leiga, né? Tu sabe que eu não entendo muito bem a Bíblia, mas eu tenho uma dúvida. Sim. Você estava falando que, no caso, Deus, ele deu o livre arbítrio para os anjos, né? Aonde foi que o Satanás traiu Deus. Só que daí eu te pergunto, será que mesmo Deus dando a liberdade para os anjos, ele não sabia que o Satanás, no caso, o anjo que traiu ele, podia trair ele? Conseguiu entender minha pergunta? Com certeza, e uma ótima pergunta, né? Deus, quais são os atributos de Deus? Deus é onipotente, ele pode todas as coisas, né? Ele é onipresente, Deus está em todos os lugares. E ele também é o quê? Onisciente, ele sabe todas as coisas. E a sua pergunta foi interessantíssima, porque a gente pode perguntar, Deus não sabia que Lúcifer ia pecar? O que vocês acham? Na minha opinião. Pode falar. Eu acho que, na minha opinião, ele sabia, sim. Com certeza. Ele sabia e podia ter escolhido o quê? Não criar Satanás. Ele podia ter escolhido não criar Satanás. Mas você lembra qual que é um atributo de Deus? Deus é amor. Deus ele nos dá toda a liberdade, toda a possibilidade, mesmo sabendo que nós podemos rejeitá-lo. Isto é amor. Isto é amor. E se ele não criasse Satanás, se ele ficasse sempre excluindo na sua sabedoria alguém que pudesse vir rejeitá-lo, Deus estaria o quê? Anulando essa liberdade. Então Deus não estaria dando realmente a liberdade. Era um risco que Deus corria e que sabia que ia acontecer, mas por nos amar, ele nos fez livres. E tudo isso tem um desenrolar ao longo da história. Nós vamos ver que o que Satanás fez no início trouxe muitas perguntas para os anjos, para os seres criados. Hoje, no entanto, Deus provou, Jesus provou que Satanás estava errado. Então, este primeiro pecado de Satanás, ele trouxe realmente uma grande confusão no universo. Mas Deus permitiu. Deus podia ter destruído Satanás, como você falou, mas ele não fez. Porque senão as outras pessoas os outros seres criados, iam pensar assim, opa, a gente não pode desobedecer a Deus. Vamos segui-lo por medo. Elas seguiriam por medo. Então, Deus permitiu que Satanás fizesse o estrago para que no momento certo o universo visse que o pecado não vale a pena. Que o que Satanás dizia, que Deus não era justo, que alguém pode ser como Deus, não é verdade. E hoje nós sabemos pelas consequências do pecado que Satanás está errado. E é por isso que, depois de Satanás, nós vamos ver em outro estudo mais para frente, o pecado não mais existirá. Não mais existirá. Não porque Deus tira a nossa liberdade também, mas porque nós teremos uma prova real de que só há uma forma de termos harmonia e de sermos felizes, que é seguindo e obedecendo a Deus. Ok? Mas muito obrigado, Marla, pela tua pergunta. Fantástica pergunta, tá? Então, Obrigada eu. Ele arrastou uma grande parte, né, de anjos. E
hoje Satanás e os seus anjos, ele está aqui na Terra. Você não pode vê-lo, né? Nós não podemos vê-lo, são seres espirituais. Mas eles estão aqui. Nós vivemos num mundo que nós vamos ver agora afetado pelo pecado. Mas, pastor, como é que ele hoje se apresenta? Como é que ele hoje trabalha? A Bíblia nos diz algo muito interessante. Lá em 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz assim: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. E o fim deles será a morte. Satanás não quer ser reconhecido. Porque, como ele é? Porque ele já está derrotado, né? As pessoas que conhecem a palavra de Deus sabem que ele estava enganado. Ele causou grandes problemas. Mas ele não consegue vencer a Deus. O que ele faz hoje aqui na Terra? Ele tenta, então, ferir os filhos de Deus. Ele tenta enganar os filhos de Deus. E nós temos que tomar cuidado. Você preste atenção. Porque a Bíblia diz que Satanás, ele pode até mesmo se apresentar como um anjo de luz para enganar as pessoas. Enganar. Ele tenta nos enganar hoje. Então, muitas vezes, ele se apresenta de uma forma bonita, de uma forma... Eu vou dar um outro exemplo, por exemplo. Quando você olha uma propaganda de cigarro, hoje eu acho que nem tem mais propaganda de cigarro, né? Mas se você olhava antigamente, o que aparecia? Um homem andando num cavalo, fumando, liberdade. Mas a propaganda não mostrava que a pessoa, depois de um tempo fumando, né, podia ter um câncer, ia perder a família, ia estar em cima de uma cama, ia emagrecer, ia ficar só os ossos ali, ia ter tantas doenças. E é assim que Satanás trabalha. Ele nunca mostra o que realmente ele é. Ele mostra uma tentação bonita. Nós temos que tomar cuidado, porque ele existe. E aqui eu faço um parênteses bem rápido para a gente seguir. Satanás, ele é real. O mal, ele é real. Deixa eu ajustar aqui meu foco. A gente pensa assim, não, Satanás não existe. E é isso que ele quer que a gente pense. Quando eu era pequeno, eu gostava de ler gibis, e tinha um gibizinho que eu me lembro que falava sobre o diabinho. Tinha um diabinho no gibi. Ele contava história, tá? Era até engraçado, né? E as crianças hoje em dia, já desde cedo, começam a ter assim, uma visão fantasiosa de Satanás. Com rabo, com chifres, com tridente. A primeira figura desenhada, né, de Satanás dessa forma foi na Idade Média, onde a igreja usava esta figura para amedrontar as pessoas, para as pessoas obedecerem a liderança, né, o clero da igreja. Então eles apresentavam Satanás de um modo assim. Mas Satanás não é assim, não é vermelho, não tem chifre, né, não tem um tridente. Ele era um anjo. Satanás é um anjo caído, é o que diz a Bíblia. Mas ele existe, e o mal existe. Uma pergunta, vocês lembram quando aquela atriz Anna Hickman, ela foi quase assassinada dentro de um quarto, junto com, acho que com a cunhada? Vocês lembram? Ouviram essa notícia? Né? E o homem entrou lá para matá-las, daí o irmão dela parece que entrou, conseguiu desarmar o homem. Neste mesmo dia, eu liguei a televisão e o esposo desta apresentadora, Anna Hickman, ele falou algo muito interessante. Ele disse assim, hoje nós vimos que o mal existe. Olha só, hoje nós vimos que o mal existe. Às vezes, precisa aparecer uma tragédia na nossa vida para a gente perceber que algo está errado nesse mundo. Não é verdade? Às vezes a gente está vivendo, tudo está bem, né? A gente está com estabilidade no emprego, a gente está com estabilidade familiar, e a gente esquece de Deus. A gente não procura Deus. Mas quando vem um problema na nossa vida, quando a gente é atacado, a gente leva um susto e começa a procurar Deus, porque a gente vê o quê? Que o mal existe, e gente, existe mesmo. Existe mesmo. Vá nos hospitais, vá nos presídios, você vai ver que o nosso mundo, ele é um mundo triste. Mundo triste. Bom, vamos seguindo. Então, esse foi
o problema, né? Satanás veio para este mundo, para o nosso mundo, com uma terça parte dos anjos. Bom, pastor, mas tem salvação para a gente, depois de vermos aí que o pecado está aqui no nosso mundo, que Satanás, o diabo está aqui no nosso mundo. Qual é, pastor, a solução para isso? Vamos pensar, né? Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, e como eu disse para vocês, se você não tem uma Bíblia, peça uma Bíblia para a gente, tá? Que a gente vai dar uma Bíblia para você. No livro de Gênesis, capítulo 1, lá no início da Bíblia, e capítulo 2, nós vimos a criação do mundo. Inclusive, na semana passada, nós estudamos sobre a criação. Tudo que Deus havia feito era o quê? Perfeito. Estava tudo 100%, né? Harmonia. Foi assim que Deus criou, Gênesis 1. Mas quando ele criou o homem, ele deixou no jardim uma prova de fidelidade. E essa prova era em forma de obediência, né, a não comer um fruto de uma árvore que Deus havia colocado. Deus havia feito muitas árvores para eles comerem todos os frutos, mas havia uma árvore do qual eles não deviam comer. E o que diz a Bíblia? Gênesis capítulo 3, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Deus havia dito, não comam, porque se vocês comerem, vocês vão o quê? Morrer. O homem não foi feito para morrer, né? A gente vê pessoas morrendo todo dia, mas o plano original era que a gente vivesse eternamente. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu tirei um texto, e vocês vão me perdoar aqui, mas não tem problema. Tá? Há outro texto na Bíblia, no livro de Gênesis também, capítulo 3, em que Satanás, ele se apresenta para Eva, e ao se apresentar para ela, ele pergunta. Ele não se apresenta como ele era, ele se encarnou que é num animal, numa serpente. E a Bíblia diz que a serpente era um dos animais mais espertos que tinha no jardim. Hoje, quando a gente fala em cobra, serpente, a gente tem medo, né? Mas naquela época não, a serpente era um animal lindo, bonito, criado por Deus. E agora, essa serpente ali na árvore, diz o capítulo 3, se apresentou a Eva e começou a falar com Eva. Eva não havia visto nenhum animal falar, só Adão falava. E aquilo chamou a atenção dela. E ele disse, olha só o que ele disse, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Essa foi a primeira pergunta, e eu deixo para vocês, mais uma vez, um tema de casa. Leiam o capítulo 3 e 4 do livro de Gênesis. Lá então, Eva disse, não foi isso que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer de todos os frutos, mas desta aí que você está, nós não podemos comer. E você sabe o que Satanás falou? Satanás disse assim, não, vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal e se tornarão semelhantes a Deus. Foi isso que Satanás falou para Adão e Eva. Você já imaginou? O mesmo erro que Satanás cometeu lá no céu, de querer ser como Deus, agora ele traz para Adão e Eva e diz, vocês podem ser como Deus. Olhe para mim. Imagina, Satanás, né, a serpente ali pegou o fruto, comeu o fruto e não morreu. E estava falando. Talvez Eva deve ter pensado o seguinte, puxa vida, mas se um animal comeu e está falando, o que não pode acontecer comigo que fui criada à imagem e semelhança de Deus? Então, a Bíblia nos diz que Eva conscientemente tomou essa decisão, comeu do fruto e levou então para Adão. E ele também comeu. A princípio, eles sentiram algo diferente, que algo estava diferente. Mas a Bíblia diz que logo então eles tiveram medo e viram que estavam nus e se esconderam de Deus. Se esconderam de Deus. Porque o pecado faz isso. Presta atenção no que eu vou falar agora. Mestre, olha só. Você tem pergunta? Tem uma perguntinha aqui bem interessante também, pastor. Traz pra gente. Foi colocado no chat aqui, né? Que a Kelly botou para todo mundo ali mesmo, né? Mas esse fruto, então, ele teria sido um teste? Será para eles? Essa é a pergunta que foi colocada.
Exatamente. O fato de Deus ter colocado uma árvore no meio do jardim não significava que eles deveriam comer, que Deus colocou para que eles caíssem. Não. Deus não colocou a árvore para que eles caíssem, porque eles podiam sim ter resistido. Eles podiam, eles eram livres, vocês lembram? E Deus, ele alertou Adão e Eva sobre os perigos da desobediência e de comer daquele fruto. Ele alertou, se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas Deus não podia também livrá-los de ter a opção. Não podia livrá-los de ter a opção. Se Deus livrasse-os de poder ter a alternativa de comer o fruto, Deus também não estaria dando liberdade para eles. Você entende? Me permite, pastor, colocar assim, eu sempre gosto de usar até um exemplo, né, do tipo assim, é como se, vamos pensar que o Jardim do Éden, ele era lindo, perfeito, Deus criou. Esta árvore, Deus não criou uma árvore envenenada, né? Não, o fruto não tinha veneno em si, nada nele ali, né, para ponto dele morrer, né? Eu sempre uso assim, imaginem que foi um jardim onde ele colocou 1000 árvores frutíferas diferentes, e ele disse o seguinte, ó, tem uma ali, que está ali no meio, aquela ali não toca. Então, eu sempre uso esse comparativo, né? Eles só dizem, ó, não quero que vocês comam aquela ali, não toque nela. Então, acho que dentro da pergunta que a Kelly, sim, ele não é que era um teste, ele era uma questão de teste de fidelidade, talvez, né? Deus disse assim, ó, não toca naquele ali, se tu confia em mim. Então, era uma coisa assim de confiança, né? De mútua ali. Então, é muito interessante esse ponto, né? Exato. E assim também, Rogério, uma coisa, você explanou muito bem, né? A árvore, ela não deveria ficar ali eternamente. Porque nós podemos pensar, não, Deus ele iria perpetuar então o pecado nesta terra? Não, não iria. O que Satanás estava dizendo era o seguinte, ninguém pode obedecer a ti. Ninguém pode ser fiel ao Senhor Deus. E ele estava dizendo isso, e por isso que ele disse, olha, não foi minha culpa, né, de ter sido expulso do céu. Então ele estava alegando isso. E Deus, ele estava alegando ao contrário, ele estava dizendo, não, as pessoas podem ser fiéis a mim, as minhas criaturas podem resistir ao pecado. Mas aí vem a mesma pergunta que foi feita anteriormente. Deus não sabia que Adão e Eva iam cair em pecado? Pergunto para vocês a pergunta da Marla novamente. Será que Deus sabia? Deus sabia que Adão e Eva iam cair também. Porque ele é onisciente. Mas aí você pergunta, mas pastor, então por que ele criou Adão e Eva? Porque ele ama as suas criaturas. E nós vamos ver isso agora. Era muito mais fácil para Deus não ter criado o ser humano. Ele ia evitar, né, esse problema. Mas você também não existiria. Você e eu não teríamos a oportunidade de viver eternamente. Você já pensou nisso? Por amor, ele permitiu que Adão e Eva pudessem escolher, mesmo sabendo que eles iam escolher o que era errado. Mas Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano. Nós vamos seguir porque há outro texto que diz o seguinte. Vamos ler aqui, ó. Depois do pecado, então, depois que eles comeram, Deus, detalhe, né? Deus os procurou lá no jardim. O que vocês fizeram? E um foi jogando a culpa no outro, né? O homem jogou a culpa na mulher, a mulher jogou a culpa na serpente. Então, Deus começou a falar para eles o que iria acontecer, quais seriam as consequências da desobediência. E lá no livro de Gênesis 13:19 diz, com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que voltes à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó tornará. Então Deus olhou para Adão e disse, Adão, a partir de hoje a tua vida vai ser difícil, você vai plantar, não vai conseguir colher direito, vão ver cardos, abrolhos, espinhos, devido ao pecado. E você vai trabalhar até o fim, até o dia que você vai morrer, Adão. E você vai tornar ao pó, porque tu és só pó e ao pó tornarás. Satanás disse que eles não iam o quê? Morrer, você lembra? E ainda hoje, Satanás
usa essa mentira. Ele diz, não, você não precisa seguir a Deus. Porque se você morrer, você vai reencarnar, você vai ter uma outra vida, você vai ter... Não existe, você vai ir para um lugar superior. Mas a verdade é, queridos, você que está aqui nos assistindo, é que não há vida longe de Deus. Porque Ele é a fonte da vida. Quando a gente morre, você abre lá o caixão lá de alguém 50 anos depois, o que você encontra? Pó, não é? Porque o ser humano ele foi criado do barro, né? A Bíblia diz que Deus criou do pó da terra e depois soprou o fôlego de vida e o homem tornou-se então alma vivente. Então a consequência do pecado é a morte. E depois ele disse o seguinte em Gênesis capítulo 3, versículo 15, preste atenção. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. Então, ali no jardim, Deus, ele fez uma profecia. Ele disse o seguinte, olhou para Satanás, a serpente encarnada, e disse, olha, eu vou pôr inimizade entre o meu povo e ti. E a semente do meu povo, o meu filho, essa era uma profecia que estava direcionando para Cristo Jesus, que um dia seria ferido no calcanhar, uma ferida por Satanás na cruz do Calvário, mas pisaria a cabeça o quê? A cabeça da serpente. Um dia Jesus Cristo viria e feriria Satanás e destruiria Satanás. Iria acabar com o pecado. Ou seja, Deus diz o seguinte, Satanás, o estrago que você vai fazer é grande. O que você vai causar no universo vai ser uma dor muito grande, mas isso não é eterno. Eu não vou permitir que você dissemine o pecado eternamente, que o pecado exista eternamente. Um dia o meu filho pisará a cabeça da serpente. Um dia você vai ser destruído. E que bom nós estarmos aqui no estudo de hoje, porque talvez você também esteja sentindo as consequências do pecado aí na tua vida. Mas eu queria dizer para você que iniciou esse estudo que um dia a morte terá fim. A palavra de Deus nos diz que um dia o mal terá fim. Tudo que você vê hoje, pandemia, isolamento, tristeza, dor, mágoa, na palavra de Deus, tudo isso um dia terá fim, porque esse não é o plano original de Deus. Esse não é o plano original de Deus. Não é muito bom saber disso? E como eu sei disso, pastor? Como eu sei disso? Porque a Bíblia fala sobre o plano de salvação. Qual era o plano de salvação, então? Vamos abrir a Bíblia? São João, capítulo 3, versículo 16. São João, capítulo 3, versículo 16, diz assim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus tinha um plano, ele disse o seguinte, olha, eu vou ter que enviar alguém para pagar o preço do pecado de vocês. A consequência do pecado de vocês é a morte eterna. Mas eu não quero que vocês morram eternamente. Eu vou mandar alguém, e esse alguém só pode ser alguém que é um comigo, que é o meu filho, Jesus Cristo. E você sabe, há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio a este mundo para fazer o quê? Para apresentar Deus às pessoas, para falar do amor de Deus, do reino de Deus, e para pagar o preço dos pecados da humanidade. Ele não tinha pecado nenhum, foi cravado na cruz do Calvário, e a Bíblia nos diz por que Jesus sofreu. Isaías 53, versículo 5 diz, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras. Jesus Cristo sofreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Que coisa interessante. Talvez você diga assim, pastor, eu não pedi para nascer. Por que eu estou aqui? Eu não tenho culpa. Né? Eu não pedi para nascer, eu sou consequência disso.
Se alguém falou alguma coisa, repete, viu, Rogério? Eu não tenho culpa. É verdade, você não tem culpa de estar aqui. Você não pediu para nascer. Mas outro detalhe, você também não pediu para Jesus Cristo vir aqui e morrer por você. Isto foi uma providência divina, uma decisão divina, porque Ele te ama, porque Ele sonha contigo, Ele permitiu que você nascesse, porque Ele tem um futuro que vai além desta terra. E Ele morreu por você na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Ele morreu para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é um estudo mais lá para frente que a gente vai estudar. Pastor, se Jesus morreu, por que eu ainda estou morrendo? Por que as pessoas estão morrendo? Então, aguarde. Nós vamos entender melhor esse tema. Vamos continuar. Olha só que coisa interessante. Quando Adão e Eva pecaram, nus. E se você lá ler no capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que eles correram para costurar folhas de figueira e fazerem aventais para eles. Porque eles estavam nus, fizeram aventais. Mas Deus, então, depois que disse o que iria acontecer, fez para eles o quê? Roupas de pele de ovelha, pele de cordeiro. E imagine comigo a cena agora, por favor. Embora não esteja descrito na Bíblia, você pode imaginar comigo? Deus disse a Adão, busque lá um cordeirinho. E Adão então vai lá e busca um cordeirinho. Adão deu nome para o cordeirinho. E Deus disse, pega agora uma pedra, Adão. Ele pegou uma pedra. Passa essa pedra no pescoço desse cordeirinho. E Adão, assustado, disse, mas por quê? Passa essa pedra. Ele começou a passar. Começou a passar. Mais forte, Adão. Começou a apertar. E de repente começou a verter sangue daquele cordeirinho. Adão nunca tinha visto sangue. Nunca viu morte. Aquele cordeirinho cai no chão, começa a tremer, dá os seus últimos suspiros, e uma cena assim horrível. E Deus olha para Adão e disse, Adão, você viu? Isso aí que você está vendo é morte. Isso deveria acontecer com você hoje. Mas eu te amo, Adão. E este cordeiro, ele morreu no teu lugar. Você sabe que a partir deste momento, Deus pedia para o seu povo sacrificar ovelhas, animais, para perdoar o pecado no lugar do pecado das pessoas. Em todo o Antigo Testamento na Bíblia, nós encontramos o povo de Israel levando o seu sacrifício para o Senhor, levando a sua oferta. Levavam geralmente um cordeirinho perfeito até o templo, onde era ali sacrificado. O sangue do cordeirinho era retirado, levado até o santuário e apresentado ali. E pastor, o que significava tudo isso? Aquele cordeirinho que eles matavam lá no Antigo Testamento, no lugar dos pecados, da família, simbolizava Jesus Cristo, que um dia viria a esta terra e morreria em nosso lugar. Olha só que coisa tremenda. E até o dia em que Jesus veio a essa terra para morrer, as pessoas faziam sacrifícios, o povo de Deus fazia sacrifícios, e quando matava aquele cordeirinho, dizia, poxa, esse cordeirinho morreu por mim. Era uma forma didática, de ensinar o povo que um dia Jesus viria. Quando Jesus morreu na cruz, cessaram então os sacrifícios. Hoje, você que está aí, não precisa sacrificar um cordeiro, porque o cordeiro verdadeiro já pagou o preço por você. Você já tem alguém que pagou o preço. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Para a gente ver. Então, o plano de salvação. O cordeiro não devia ter manchas. Ele era um substituto temporário. Ele era sacrificado várias vezes, vários cordeiros. E era um sacrifício simbólico. Mas Jesus Cristo, quando ele veio, ele não tinha pecado também. Ele substituiu os nossos pecados eternamente. Ele pagou uma vez por todas. Ele foi o nosso único sacrifício. Ele foi o nosso sacrifício real. Você entende agora o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário? E a roupa que Adão e Eva fizeram não podia tapar a nudez deles, porque ia apodrecer. Só aquela pele de cordeiro podia tapar a nudez. E o que eu digo para você que está aqui hoje é que só tem uma pessoa que pode te salvar. Você pode ser uma boa pessoa, você pode ser honesto, você pode ser um bom pai, uma boa mãe, mas tudo isso sozinho
não dá créditos para você ser salvo. Não dá crédito para você entrar no céu. Porque o pecado, ele é mais do que uma ação. Sabe o que é pecado? Pecado é uma situação da nossa natureza. Está no nosso sangue, corre pelas nossas veias, na verdade? Ou às vezes você não tem vontade de fazer uma coisa errada. Você pode não fazer, mas você está lá louco para fazer o que é errado. Por que você está louco para fazer o que é errado? Porque você tem a natureza pecaminosa. E às vezes você erra sem querer. Então você é um pecador, não merece estar no céu. Você precisa de alguém perfeito, de uma oferta perfeita. Jesus Cristo, que veio a essa terra, não pecou e morreu na cruz injustamente pelos nossos pecados. Que coisa tremenda. E o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, como é que funciona hoje o plano de salvação? O plano de salvação funciona de uma forma bem simples. Eu, pastor Pablo, pecador, vou lá e peco. Mas eu me arrependo. Eu digo, o que eu fui fazer? Eu vou para o meu quarto, converso com Deus e digo, poxa vida, meu Deus, eu sou um pecador miserável, mas eu te amo, Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu quero ser alguém mais semelhante a Cristo Jesus. Eu quero que o Senhor tire isso de mim, que o Senhor modifique o meu coração. Sabe o que acontece então? Jesus Cristo, que hoje está sentado ao lado de Deus, à destra de Deus, ele vai para Deus Pai e diz assim, meu Pai, olha lá o Pablo, pecador, miserável, né? Não merece estar aqui no céu, não merece salvação. Mas ele está arrependido e ele aceitou o que eu fiz por ele na cruz do Calvário. E aqui, ó, eu paguei o preço. Então Jesus mostra, né, suas mãos feridas, né, de amor ali ao Pai. E diz, Pai, foi pelo Pablo que eu morri. E Deus diz, tá bom. Se ele está arrependido, o teu sangue, o teu sacrifício é suficiente para apagar os pecados do Pablo. Então, para Deus, é como se nesse momento o sangue de Cristo me lavasse dos meus pecados. Então Deus olha para mim e vê alguém que é digno de salvação. Por Cristo Jesus. Não sei se você consegue entender a beleza disso, né? Quando eu vou ao meu Deus, digo, meu Deus, me perdoa. Então Deus diz, olha, você não merecia estar aqui, mas você aceitou a Cristo e você está sendo lavado pelo sangue de Cristo, então você é digno de estar aqui, porque o sacrifício foi muito grande. E isso me enche de sentido para a minha vida. Por isso que o texto que nós lemos diz, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Então você não precisa ficar apegado ao passado, ao sentimento de culpa. Talvez você olhe para trás e pense, poxa, eu podia ter sido uma mãe melhor. Eu podia ter sido um pai melhor. Eu podia não ter feito essa burrada na minha vida. Eu podia não ter feito essas coisas erradas que eu fiz. E talvez você se culpa, se condena, né? Você se martiriza. Mas nesta noite, Jesus vem aqui para você dizer o seguinte, filho, você vale o sangue de Cristo. Você tem valor para mim. Por mais que as pessoas digam que você não vale nada, por mais que as pessoas digam que você não presta, eu vim por ti. Você tem valor. Você vale a vida do meu filho. Então eu acredito em ti. Agora, se Jesus acredita em você, se Jesus te ama, se Jesus quer te salvar, quer te transformar, por que você não vai acreditar? Por que você vai desistir de você quando o Criador do Universo deixou o céu para vir à tua procura? Isso é demais, né? Isso é muito, muito importante. Bom, nós estamos chegando ao final. Nós estamos chegando ao final. Então aqui nós vimos o plano de salvação. A Bíblia fala de dois caminhos. Existem dois caminhos que nós podemos escolher. Um é o caminho largo. O caminho largo é o caminho mais fácil, né? O caminho do pecado. O caminho em que a gente deixa a nossa natureza nos governar. A nossa natureza pecaminosa. Então a gente vive pelo egoísmo, a gente vive para os prazeres mundanos, não é? A gente vive para nós, como Satanás. Satanás não queria Deus, ele queria viver longe de Deus, ele queria ser o seu Deus. E você vê o que aconteceu. Então, nós temos hoje esse caminho bem largo. E são muitas pessoas que seguem por ele.
Você pode ver há milhares de pessoas que não querem saber nada de Deus, nada de Jesus Cristo, estão vivendo por aí. E há outro caminho. O outro caminho é um caminho estreito descrito na Bíblia. E por que ele é estreito? Nesse caminho, é um caminho que a gente encontra a salvação pela graça, a justificação pela fé, a santificação e a glorificação. O que significa isso? Primeiramente, eu reconheço que eu sou pecador. Primeira coisa que eu preciso fazer para ser salvo, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Segundo lugar, eu tenho que me arrepender, dizer, Senhor, eu quero mudar. Eu estou arrependido, não quero continuar, mas eu não tenho forças. Então eu vou para Jesus. Jesus então diz, tá bom, eu te perdoo. Toda essa lista de pecados que tu teve até agora vai ser apagada, porque a partir de agora você aceita Jesus na tua vida. Ele não leva mais em conta os nossos passados. A partir desse momento eu começo a andar com Jesus. E ao andar com Jesus, ele vai então transformando o meu caráter, transformando a minha vida. Ele vai me mudando completamente o meu ser. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Até o momento em que ele vai voltar e exterminar o pecado, como ele prometeu de vez, e nós vamos estudar isso mais para frente, e nós podermos viver novamente num local preparado por Deus, onde não haverá mais morte, nem dor, nem natureza pecaminosa, e nem Satanás, nem tudo isso que a gente está vivendo hoje. Sabe por quê? Eu quero terminar aqui, não quero passar muito do tempo. Porque Deus não fez você, que está aqui nesse estudo hoje, para viver 50, 60, 70 anos. Jesus não veio morrer na cruz do Calvário para você ficar aqui sofrendo. Ele veio para te salvar do pecado. Ele veio para te libertar do pecado. Mas você tem essa escolha hoje, os dois caminhos. Você pode continuar a vida que você tem, com os projetos que você tem, com os planos que você tem. Vai ser fácil, aparentemente. Mas eu quero dizer, você vai terminar frustrado, triste. Porque o pecado é assim. Satanás oferece prazer instantâneo. É café solúvel. Você coloca ali, mexe e já sente na hora. Mas logo depois, o que acontece? Você vai lá embaixo. Você vê que você errou, você vê que você pecou, a autoestima vai lá embaixo. Você se sente um lixo. É isso que Satanás quer fazer contigo. Ele quer tirar toda a semelhança que você tem com Deus e quer transformar você que nem um lixo. Então, cuidado, não caia na armadilha de Satanás. Por outro lado, Deus ele diz assim, filho, eu te dou a minha salvação. Anda comigo, caminha comigo. E pode parecer que é difícil seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque é um caminho contra a nossa natureza pecaminosa, que está acostumada a fazer o que é errado. Então agora a gente ganha a natureza espiritual e a gente quer fazer o que é certo e às vezes a gente cai, mas a gente volta, Mas é assim que funciona, dia após dia, ao lado de Cristo Jesus. E a gente vai vencendo os pecados, sendo transformados, e a gente olha para trás e diz, puxa vida, depois que eu aceitei Cristo na minha vida, quanta coisa mudou para melhor. Eu era uma pessoa violenta, eu era uma pessoa irritada, eu era uma pessoa mentirosa, eu era uma pessoa egoísta. Olha como eu vivo hoje, Eu estou satisfeito, feliz com o que eu estou vivendo. É isso que Cristo quer nos dar hoje. É isso que Cristo Jesus veio fazer por nós na cruz do Calvário. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam escolher o caminho ao lado de Cristo Jesus. Nem sempre é o caminho mais fácil, mas é sempre o melhor caminho. Então não esqueça, Deus nunca quis que você sofresse, mas Ele deu a liberdade por amor. E o pecado começou no céu, no coração de um anjo que hoje está aqui no meio da gente, nos rodeando, diz a Bíblia, que nem um leão, tentando nos tirar a salvação. Mas você não precisa perder a salvação, porque Cristo Jesus já deu a salvação para você. Ele já garantiu na cruz do Calvário. Se você o aceitá-lo, Ele vai te ajudar, Ele vai te transformar e vai te fazer chegar ao céu. Então, que Deus te abençoe e que você possa aceitar Jesus hoje na tua vida e com certeza coisas maravilhosas irão acontecer.
Rogério, não sei se nós temos perguntas aí, comentários, né? Não, mas nenhuma pergunta até o momento. Nenhuma pergunta, não. Nenhuma pergunta? Mas esse povo tá entendendo tudo mesmo, hein, Rogério? É, eu espero que sim, né? Porque não guardem dúvidas, pessoal. A gente está aqui para isso. Eu não sei se é possível, agora, Rogério, a gente abrir as câmeras, porque nós vamos fazer uma oração final, né, antes. Mas se a gente pudesse ver vocês, né, se puder, se alguém, eu vi que a Débora já está, né, com a câmera ligada, né, mas se a gente puder abrir as outras câmeras aí, ia ser muito legal, a gente enxergar vocês aí. Olha só, a Marla parece estar com um bebezinho ali, é isso? Coisa mais linda. Ó, Marla, se tiver dúvidas aí, perguntem que o Rogério responde. Viu? Ô, Cíntia, se tiver Sim, alguma pode deixar. pergunta aí que o Rogério responde. E a Kelly também, que bom te ver aqui também, viu, Kelly? Rogério, então é contigo, te entrego esses momentos finais para a gente não se alongar muito. Beleza, maravilha. Mais uma vez, obrigado, pastor. Sabe que esse estudo ele é maravilhoso porque aqui está a essência, tá? A gente pode esquecer qualquer coisa depois que a gente aprender, tá? Tudo vai ser muito importante, coisa e tal, mas aqui é a essência de tudo. A gente entende o porquê que a gente está sofrendo neste mundo, a gente entende por que este mundo tem um monte de problemas, mas a gente também entende que tem um plano de salvação. Assim como aquela pergunta que a Marla fez, que foi maravilhosa, tá? É uma pergunta que muitas pessoas realmente fazem, por que que Deus permitiu isso? Mas, olha só, ele sabia que poderia acontecer, mas ele não nos deixou sem solução. Deus sempre tem um plano B, ele tem uma saída. E ele tem esse plano B, essa saída, e ele foi executado. Quando o pastor leu para nós aqui o texto que está em Gênesis capítulo 3, verso 15, né, que diz que porém inimizade em ti a mulher e esta entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus Cristo, ele veio a essa terra em forma humana porque era necessário, porque se o homem pecasse, o homem teria que morrer. Jesus Cristo veio em forma humana e ele não pecou e mesmo assim ele morreu. E neste momento, o que ele faz? Ele faz uma substituição. Por isso que toda vez que nós chegamos, quando chegamos até ele, dizemos, Senhor, eu te peço perdão em nome de Jesus, a gente fala para Deus, né? Eu te peço perdão no nome de Jesus. É como Jesus, o pastor falou, né? Ele chega lá diante de Deus e diz, sim, eu morri no lugar dele. Então, eu já cumpri o sacrifício que pertencia, que era necessário a ele. Neste momento que Jesus foi morto na cruz, é como se o calcanhar dele fosse ferido, né? Porque Satanás ele pode ter dado uma gargalhada, né, naquele momento ali, tipo assim, eu destruí o Filho de Deus, eu matei o Filho de Deus. Só que ele ressuscitou. Esse era o plano B, no qual Satanás não conhecia, não sabia. E a partir deste momento é como se Jesus estivesse pisando na cabeça da serpente. E aí eu faço uma última pergunta para vocês. O que é mais mortal? Uma ferida, uma mordida no calcanhar ou uma paulada na cabeça? Então, Satanás está derrotado. Nós Amém. temos a vitória. Nós temos a vitória. E essa vitória é em nome de Jesus. Amém. Então, sim, pastor? Não, amém, eu disse amém, Rogério, Deus seja louvado. E é por isso que a gente tem que viver com a cabeça erguida, né? E não para Exatamente. baixo, né? Como derrotado, né? É claro que a gente tem essas lutas que a gente às vezes cai, mas a gente tem um intercessor que pode nos perdoar, que pode restaurar a nossa vida, né? Exatamente. Então, assim, ó, tá, mas e aí, quando é que vai acabar isso? Tema do próximo estudo. Próxima sexta-feira está imperdível, porque nós vamos falar sobre a volta de Jesus. E, então, o milênio, um outro tema que está na Bíblia, lá em Apocalipse é falado sobre esse tema, e a gente vai, então, começar a decifrar melhor sobre ele. Certo, gente? Muito obrigado. Eu gostaria de convidar a Nica. Nica, tu pode fazer essa oração final para nós, então? Nos despedir nessa noite? Posso sim, eu só peço desculpas porque o pessoal ali tá meio que conversando ali na sala. Não, está bem tranquilo. Vai ter um fundinho aí de algumas palavras, mas vamos orar.
Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por esta noite, por estarmos aqui, Senhor Deus, nos reunindo e conhecendo um pouquinho do que o Senhor tem a nos dizer, do que o Senhor tem a nos mostrar e principalmente, Senhor Deus, o que devemos fazer aqui neste mundo. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor não vai nos deixar desamparados, que o Senhor não vai nos deixar, Senhor Deus, sem respostas. E para isso, ó Pai, te pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza no nosso entendimento, nos conduza nos passos que a gente possa dar corretamente devido aos Teus ensinos, que o Senhor possa, Senhor Deus, enviar os Teus anjos para nos proteger. Por favor, Senhor Deus, esteja com cada família aqui representada, até mesmo as meninas que não puderam vir nessa noite, mas que o Senhor possa estar com cada uma delas, com cada uma em seus lares, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida, Senhor Deus. Sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus de ordem, um Deus de amor, e queremos, Senhor Deus, nessas noites aprendermos cada vez mais um pouquinho do Senhor. O que o Senhor tem para nos mostrar, ó Pai? Tire as nossas dúvidas, tire as nossas aflições, que o Senhor sabe, Senhor Deus, que não vem de Ti. Estamos, Senhor Deus, aqui neste momento, ó Pai, entregando tudo nas Tuas mãos. Que o Senhor possa nos dar um abençoado sábado na Tua companhia. Que possamos, Senhor Deus, mesmo em meio à pandemia, ó Pai, sentirmos a Tua proteção com cada um de nós. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.